Todo mundo que vive ou que já viveu uma relação amorosa, né, sempre se questiona, sempre se pergunta como fazer com que uma relação, né, amorosa seja duradoura, né? E eu acho que as pessoas se questionam hoje isso ainda mais do que antes, né? Porque hoje as relações estão mais frágeis um pouco, né? Então, e elas de fato estão mais frágeis, né? E por que elas estão mais frágeis? Porque, gente, se a gente parar para pensar, o que é uma relação, né? O que é um relacionamento amoroso? Relacionamento amoroso normalmente é composto de duas pessoas, né? Dois seres humanos ali que partilham uma mesma vida, né? De alguma forma ali, elas estão presentes, né? Elas partilham uma vida ali em comum. Só que são dois seres humanos, a gente esquece disso, parece que existe uma ideia de que quando a gente começa a se relacionar com alguém, né, a gente vira um só, porque é muito bonito falar isso, né, que a gente vira um só, nós somos um só a partir de agora, a gente está casado, ou então a gente está dentro de uma relação, né, de um namoro, que seja, mas nós somos agora um só, principalmente quando a gente casa, né, essa ideia de sermos um, né, está bem presente, mas a gente não pode esquecer que uma relação é composta por normalmente duas pessoas, né? Então ali não tem uma pessoa só, tem duas, pelo menos duas tem, né? Então são dois seres humanos, e dois seres humanos, a gente tem que entender que essas duas pessoas têm histórias diferentes, elas têm um passado completamente diferente. Provavelmente elas foram educadas de maneiras diferentes, podem até ter uma educação parecida, mas cada uma tem uma história, cada um teve o seu caminho aí, né? Cada uma então traz uma bagagem diferente, né, para aquela vida ali, né, em que as duas pessoas vão compartilhar a partir de agora. E convenhamos, as coisas estão mais frágeis, né? Porque nem a gente consegue se relacionar com nós mesmos. Tá difícil de se relacionar com si próprio, né? Quanto mais se relacionar com uma outra pessoa. Então, já é difícil eu me relacionar comigo. Imagine com uma outra pessoa, né? Então, hoje está muito difícil. As pessoas não sabem mais como se relacionar bem com elas mesmas. Já é difícil elas saberem como lidar, por exemplo, com as próprias emoções, né? Então, a maioria de nós, cada vez mais, não consegue, não sabe lidar com determinados processos emocionais, com o que a pessoa sente dentro dela, né? E, consequentemente, quando ela não sabe lidar com o que está dentro dela, ela não consegue lidar com uma outra pessoa, né? Com a convivência ali com um outro ser humano frequentemente, né? Você está ali sempre com aquela pessoa, você está partilhando uma vida com outro ser humano. E se a gente não consegue se relacionar bem nem com nós mesmos, quanto mais com uma outra pessoa, né? Então, é por isso que as relações estão cada vez mais frágeis, porque cada vez mais as pessoas não sabem lidar com elas mesmas, né? E quando elas entram dentro de uma relação ali, em que elas vão conviver com uma outra pessoa que também provavelmente não sabe lidar, né, com o que existe dentro dela ali, existe um choque muito grande, né? É como se ali as duas pessoas ali não conseguissem sustentar aquela relação, porque elas não aguentam, né, determinadas coisas, elas não conseguem sustentar determinados processos emocionais. Porque, gente, nós somos seres puramente emocionais, né? Nós somos pura emoção, tá? Eu digo muito isso aqui nos meus vídeos, né? Eu já falei isso algumas vezes, que nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade, tá? Então, é claro, existe uma parcelazinha racional, né, do ser humano, a gente tem essa parte racional, mas quem realmente guia, né, quem guia a gente por determinados caminhos, quem realmente comanda a nossa vida são as emoções, tá? São as emoções. Então, se você quer, por exemplo, mudar um determinado pensamento em você, né, e mudar os seus comportamentos, na maioria das vezes você vai ter que primeiro trabalhar uma emoção dentro de você, para que naturalmente, quando você se sente de uma forma diferente, trabalhando as suas emoções, você começa a pensar de uma forma diferente. Você começa a enxergar o mundo, né, por uma outra perspectiva, né, e consequentemente você se comporta de uma maneira também diferente. Então, quem governa realmente a nossa vida são as nossas emoções. Aí você imagina duas pessoas, dois seres humanos puramente emocionais convivendo debaixo de um mesmo teto, né? Vamos supor, a gente falando aqui sobre casamento, né? Sobre quando você de fato convive ali muito com a pessoa, mas até mesmo, né?
Em namoros, né, em que você nem mora com a pessoa, isso também acontece, né? Porque você passa muito tempo com a pessoa, às vezes você passa menos tempo, porque em namoro, na maioria das vezes, você não está ali diariamente com a pessoa, né? Debaixo de um mesmo teto, você às vezes fica, né, durante a semana sem ver a pessoa, vai ver ela só no final de semana, então é um pouquinho mais, né, tranquilo, mas quem realmente está ali casado, né, diariamente morando junto ali, passa muito por isso, porque é uma convivência, você tem que estar lidando com outro ser humano constantemente. E aí, se eu não consigo lidar nem comigo, né, naturalmente é difícil para mim lidar com o outro, né? Uma pessoa ciumenta, por exemplo, imagina um casal, né, em que uma pessoa é extremamente ciumenta dentro da relação e às vezes o outro, né, com quem a pessoa está se relacionando, nem dá motivos para isso. Às vezes a pessoa é extremamente tranquila, passa confiança para outra, só que existe algo dentro dessa pessoa, né, que tem esse ciúme excessivo aí, que faz com que ela se sinta sempre muito, é como se fosse assim, é um alerta, né? Ela se sente ameaçada o tempo todo, então ela precisa reagir a isso. É como se ela tivesse muito medo de perder aquela pessoa o tempo inteiro, né? Não, eu não posso perder essa pessoa, né? E ela começa, a pessoa ciumenta começa a pensar, a imaginar, a criar cenários na cabeça dela, né? Imaginários que às vezes nem acontecem na vida real, de que a pessoa está traindo ela, que ela está conhecendo uma outra pessoa, o que está acontecendo, onde é que ela estava ontem, que ela demorou para chegar em casa, né? Demorou para chegar em casa, por quê? Você estava com alguém? Com quem que você estava, né? E a pessoa começa ela mesma, né, a literalmente imaginar cenários completamente destrutivos, né? Então ela começa a imaginar a pessoa com quem ela tá, com uma outra pessoa, e às vezes não aconteceu nada, é tudo da própria cabeça. É ela criando aquilo, né? Por conta de questões emocionais. As emoções dela fazem com que ela comece a pensar de uma maneira e se comportar de uma maneira. E aí ela pensa que aquilo está acontecendo, que o marido ou a mulher está traindo ela com certeza, né? E aí ela age como? Começa a brigar, a discutir, aí tem gente que faz um barraco, né? E isso gera problemas seríssimos dentro de uma relação. É muito difícil você manter uma relação com uma pessoa que é excessivamente ciumenta, né? Porque é muita briga, é muito desentendimento por às vezes coisas que nem de fato aconteceram, né? Às vezes é só na cabeça da pessoa. Então, a pessoa que é ciumenta, ela não consegue lidar com isso. E por que a pessoa é ciumenta? O que tem por trás disso? Gente, podem ser muitas coisas, tá? Mas normalmente o ciúme diz muito sobre insegurança, né? Então a pessoa, quando ela precisa ter esse ciúme, né, quando ela fica nisso, é porque ela tem uma insegurança ali dentro dela, né? Ela tem um medo muito grande de perder aquela pessoa, entende? Então tudo começa em questões emocionais, né? E aí a gente começa a reagir diante disso, a gente sente e reage, né? As emoções são isso, as emoções são respostas fisiológicas, né? Que fazem a gente agir, né? Então é uma maneira muito interessante, muito inteligente que a natureza encontrou, né? De fazer, de proteger o ser humano. Então ele faz com que ele aciona emoções, ele aciona respostas no nosso corpo fisiológicas para que a gente haja de acordo com isso, para se proteger. Então uma pessoa ciumenta, ela está querendo se proteger e por isso ela se comporta assim, entende? Então as emoções, no fundo, porque quando a gente fala de emoção, fica parecendo que o problema é a emoção, né? Mas na verdade não é, a emoção em si não é o problema. Porque a emoção é uma coisa boa, né? A gente precisa de emoção, né? Pra gente se manter vivo, certo? Foi assim que a gente se manteve vivo até hoje. O ser humano está aqui hoje, no século XXI, por conta das emoções, que lá atrás fizeram com que a gente sobrevivesse até hoje, né? Então é muito importante as emoções, mas a grande questão não é a emoção, e sim a maneira de lidar com elas. A gente não consegue mais lidar direito, né, com esses processos emocionais, como eu já falei, né? E aí, se a gente não consegue lidar com isso, as nossas reações ficam extremamente destrutivas muitas vezes, né? Disfuncionais. E isso dentro de um relacionamento amoroso é uma porta aberta, né, para o fracasso. Existe um outro ponto também muito interessante sobre relacionamentos amorosos, né? E eu acredito, inclusive, que esse é um dos segredos para um relacionamento ser um relacionamento de sucesso, né?
Quando a gente fala sobre relacionamento amoroso, a gente tem com uma certa frequência, a gente fala muito sobre relação a dois, né? Então, a gente usa muito essa expressão, né? Relação a dois. Eu, por exemplo, também já usei aqui até nos vídeos, né? Às vezes eu falo, relacionamento a dois, relação a dois. Mas se a gente for parar para pensar, né? A verdade é que para que um relacionamento, seja um namoro, seja principalmente um casamento, seja uma relação de sucesso, ela não pode ser uma relação a dois, ela precisa ser uma relação a três. E eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso, né? Porque você pode ficar confuso. Como assim, Fernanda, relacionamento a três, né? São duas pessoas, relacionamento a dois. Sim, são duas pessoas, mas a gente não pode esquecer, gente, que antes de existir aquela relação, né, de existir aquela união daquelas duas pessoas, antes cada uma daquelas pessoas ali tinha a sua própria vida, né? Os seus próprios projetos, as suas próprias metas, os seus sonhos, os seus objetivos, né? E isso continua. Não é só porque a gente começa a se relacionar amorosamente com alguém que a gente agora, como eu falei, né? A gente vira um só, né? Então, na verdade, existem duas pessoas ali dentro da relação, né? Cada uma ali, antes de entrar naquela relação, já tinha a sua própria história, o seu próprio caminho de vida, né? E aí, quando você se junta com uma outra pessoa, né? Quando você compartilha a sua vida com uma outra pessoa, aí você cria uma nova vida com aquela pessoa. Então é como se existissem, para vocês entenderem melhor, três estradas, tá? Em paralelo, né? Então tem a estrada da pessoa que está com você e tem a sua estrada inicialmente, né? Então tem a estrada individual daquela pessoa, né? Tem a sua estrada individual. E a partir do momento que vocês então se unem, né? E para um relacionamento, né, romântico, aí vocês constroem uma nova estrada no meio dessas duas, né? Então tem a estrada da pessoa, a estrada de vocês dois ou de vocês duas e a sua própria estrada individual, né? Então são três estradas que correm em paralelo, tá? Então elas correm em paralelo sempre apontando para o mesmo sentido, porém, em momento nenhum elas se tocam. Então elas são independentes, né? São três estradas independentes. E para que a gente possa ter sucesso no nosso relacionamento, e como eu falei, eu acredito que esse seja um dos segredos de sucesso, né? Dentro dessa área da vida, da área amorosa, para que isso aconteça, é importante que os dois tenham sempre um pé na sua própria estrada individual e um pé na estrada em que é compartilhada ali pelos dois, né? Então você não pode em momento nenhum abandonar a sua própria estrada, porque agora você construiu uma nova estrada ali à parte com essa nova pessoa, né? Você, pelo contrário, você tem que sempre que se manter na sua própria estrada também, né? Ao invés de abandonar e ficar só por conta da relação. Tem muita gente que vive em função do relacionamento e abandona tudo. Às vezes tem gente que abandona tudo, abandona sonho, abandona todas as metas de vida, os objetivos por conta de uma pessoa que aparece na vida dela, né? Ela começa a se relacionar amorosamente com essa pessoa e ela começa a abandonar tudo que é individual, né? Ela começa a se esquecer, ela se esquece dela e vive só para a relação. E isso, gente, é, para mim, uma das receitas aí de fracasso mesmo, né? Dentro de um relacionamento. A gente não pode abandonar a nossa própria estrada, né? A gente tem que conseguir, né, caminhar nessas três estradas. Na verdade, você vai caminhar na sua e também na relação ali, na estrada, né, em que você divide com a outra pessoa e a outra pessoa faz a mesma coisa. Em momento nenhum vocês podem abandonar a estrada de vocês. Um relacionamento, né, sério, ou seja, um casamento ou um namoro, enfim, antes de tudo, gente, ele é um suporte, né? O relacionamento deve ser um suporte para que você consiga atingir, alcançar os seus próprios destinos individuais com muito mais força, né? Com muito mais perseverança, por ter aquela pessoa ali do seu lado, né? Então, o relacionamento, um casamento, por exemplo, ele não serve como um motivo de abandono, né? De você se abandonar, perder a sua essência, se deixar de lado para viver em função de uma outra pessoa, né? Para viver em função só daquela relação. Pelo contrário, o relacionamento ele serve aí como um suporte, ele serve como um abrigo, né? É um ambiente, deveria ser pelo menos um ambiente em que você revigora suas energias por você estar do lado de uma pessoa que, por exemplo, te apoia, te dá suporte, carinho, né?
e torce por você, isso tudo, gente, torna tudo mais potente, né? Um relacionamento serve para somar, não serve para subtrair, né? Quando a gente, inclusive eu sempre falo, né, que para você notar se você está dentro de um relacionamento saudável, por exemplo, você precisa se perguntar hoje, né, eu hoje num relacionamento, no meu relacionamento atual, hoje sou melhor do que eu era antes de entrar nessa relação? Se a resposta for sim, é sinal de que provavelmente você está aí num ótimo relacionamento amoroso. Agora, se a resposta for não, aí você você deve começar a se observar, então esse seu, né, a estrutura desse seu relacionamento, porque se você hoje, por exemplo, está pior do que você era antes, ou seja, a partir do momento que você entra numa relação, você fica pior, você é um ser humano pior do que você era antes, tem algo errado, né? Então, provavelmente esse relacionamento está adoecendo você está se tornando alguém pior do que você era quando você estava sozinha, né? Então, analise isso, porque um relacionamento é feito para somar e não para subtrair, tá bom? Então, quando você deixa os seus sonhos de lado, né, os seus objetivos, as suas metas para ficar em função só do relacionamento, a gente tem um problema, né? Isso é um caminho, como eu falo, para o fracasso, certo? E muito dos erros das pessoas, o que acontece muito é justamente um tentando invadir a estrada individual do outro, né? Então, a partir do momento que a outra pessoa invade a sua estrada individual dentro da relação, né? Isso compromete demais a relação de vocês. E essa pessoa não só abandona a estrada dela, o que já é horrível, como ela também se enfraquece emocionalmente. Então, é como se, imagina duas plantas, tá? E duas plantas, uma que representa um relacionamento, né, sério, então um relacionamento, um casamento, um namoro, e a outra que representa a parte individual, né? Então uma planta é você individualmente falando, a sua estrada individual, e a outra planta é a estrada em que vocês compartilham, né? Se você só rega a planta que é a sua estrada compartilhada, né? Ou seja, a vida que você tem com essa outra pessoa, e você esquece de regar a outra planta ali, né, que corresponde à sua própria estrada, o que acontece? A sua estrada, a outra plantinha morre, né? Consequentemente, a sua estrada morre, se acaba, né? Porque você só está cuidando de uma planta só e a outra está ali sem ser cuidada, sem ser regada, consequentemente, o que acontece? Ela morre, né? E você só está então se dedicando a uma única planta e acaba excluindo a outra. E ela vai morrer, assim como a sua estrada, né? Então, se você não cuida da sua estrada, se você não está sempre ali com um pezinho nela e o outro, né, dentro do relacionamento ali compartilhado, né, a estrada compartilhada, a tendência é que o relacionamento acabe não durando muito, né? Não seja algo sustentável. E tem pessoas também, né, que não só invadem a estrada do outro, como também, às vezes, ficam só na sua própria estrada e não botam um pezinho também na estrada compartilhada. Elas vivem tanto a sua individualidade ali, os seus projetos, a sua vida, né, individual, que ela se esquece que ela tem que colocar um pé na estrada também compartilhada, afinal ela está dentro de uma relação. Então ela não pode se esquecer também de estar sempre ali também naquele caminho em que se compartilha com uma outra pessoa. Ela não pode esquecer do caminho dela, né? Mas ela também não pode se esquecer do caminho que é compartilhado, né? Então, para que vocês, né, para que um casal consiga ter uma relação de sucesso, vocês precisam entender essa teoria aí das 3 estradas, senão é muito difícil você sustentar uma relação. Você nunca pode deixar de ser quem você era antes desse relacionamento, né? Então, a gestão do seu eu interior, da sua parte emocional, como a gente já falou, e o seu papel, saber o seu papel no relacionamento, faz com que vocês tenham um relacionamento de sucesso, se ambos fizerem isso, né? Então, no meu caso, por exemplo, todos os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas metas pessoais, profissionais, são muito respeitadas pelo Matheus, meu marido, né? E o contrário também acontece, eu também sempre apoio muito, né? Tô sempre ali apoiando, dando o que eu posso, fazendo o que eu posso para contribuir, aonde eu puder contribuir para que ele cresça, né? Para que ele alcance o que ele deseja. Tô sempre ali, né? Como esse porto seguro, como alguém que está incentivando. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente é muito focado no casamento, a gente também não se deixa de lado individualmente falando, né? Então
Eu sei que, por exemplo, se eu não tivesse tido a força, né, dele no decorrer aí da minha caminhada, né, de vida, eu não teria conseguido várias coisas na minha vida, né? Assim como eu acredito que eu também tenha influenciado em várias metas dele, às vezes individuais, né, por estar ali apoiando, dando carinho, cuidado, incentivando. Então esse é o papel da relação, né? Incentivar, apoiar, somar a vida do outro. E por que não começar a implementar já esse conceito na sua relação amorosa, né? Caso você já esteja dentro de um relacionamento sólido, comece agora já a aplicar esse conceito, né? A teoria aí das 3 estradas. E se você ainda não estiver dentro de uma relação, né, isso vai servir para relações futuras, então entenda a base disso, né? Isso é uma grande base que você pode já ter com você, né? Para que você, quando entrar dentro de um novo relacionamento, você tenha isso já bastante claro, né? Para que você, junto com uma outra pessoa, possam construir uma relação realmente sustentável, tá bom? Agora, para você que já tem uma relação, né, hoje, sente, né? Sente aí com a pessoa, com o seu parceiro de vida, com a sua parceira, né? Com o seu companheiro, com a sua companheira, e comecem a enumerar, né, planos, metas, objetivos, sonhos individuais, né, de cada um, ou sonhos também e metas que possam ser compartilhadas, né? Então comecem a enumerar os sonhos de vocês, as metas, né, os objetivos aí, anotem mesmo, sentem para fazer isso, e depois vocês vão observar o que pode ser compartilhado, né, ali dentro de, assim, o que pode ser uma meta em comum, né, o que vocês podem, o que é compatível ali com a vida em comum. Então, às vezes vocês podem fazer coisas juntos, vocês podem estarem juntos ali para alcançar uma determinada meta, né? Então vocês vão poder fazer isso juntos. As coisas ficam muito mais intensas, né? Muito mais potentes quando são feitas juntas, né? Com uma outra pessoa. Agora vão ter coisas, né? Vão ter objetivos, metas que vão ser muito pessoais, né? Vai ser realmente de cada um ali e vai estar dentro da estrada individual de cada um, e isso deve ser respeitado, tá tudo bem, né? Vai ser algo realmente bastante individual, algo que não vai ser muito compartilhado entre vocês, mas tá tudo certo, né? Então, todas essas estradas precisam de um investimento, né? Quando a gente consegue dar atenção para todas elas, sem negligenciar nenhuma, tudo flui muito bem. Casamento, gente, relação é uma coisa maravilhosa, isso agrega muito valor, né, para cada um de nós. Então a gente não deve nunca achar que um relacionamento é um fardo, né? Pelo contrário, isso não deve ser um problema, né? Relacionamento, como eu já falei, serve para somar e não para subtrair, e as pessoas precisam entender isso, né? Tem gente que é como se o relacionamento fosse mais um problema na vida da pessoa, sendo que o relacionamento tem que ser algo para beneficiar ambas as pessoas que estão ali dentro, né? Para potencializar cada ser humano que partilha daquela relação. Então vocês precisam, por isso que é tão importante entender esse conceito, né, das 3 estradas, porque isso intensifica muito a relação, né? Faz com que a coisa flua muito melhor. Não tem a ver com subtrair, não tem a ver com invadir o espaço do outro, em querer controlar a vida do outro, né? Querer subtrair coisas da vida do outro, né? Fazendo com que o outro se torne um ser humano pior do que ele era antes de te conhecer. Entendam como isso é grave, né? Ou como isso é uma coisa ruim, ou seja, a pessoa me conhece, a gente começa a se relacionar e agora que ela está comigo, ela se tornou uma pessoa pior do que ela era antes. Então eu consegui praticamente reduzir o ser humano, né? Eu reduzi um ser humano, a essência dele, toda a potencialidade que ele tinha, né? Então ele era muito melhor antes de me conhecer. Isso é muito grave, gente. A gente entra numa relação para fazer com que o outro, né, para ajudar o outro a se tornar alguém ainda melhor, né? Para que ambos juntos evoluam como pessoa, né? Para que a gente cresça juntos na relação. Então, se vocês não estão crescendo juntos dentro da relação, tem algum problema, né? Entendam bem aí se vocês estão implementando
da forma correta, né, as 3 estradas. Lembrando que um relacionamento não é composto, é composto por 2 pessoas, mas não é uma vida a 2, precisa ser uma vida a 3, né? Vocês precisam compartilhar uma mesma estrada, mas vocês também precisam ter a estrada individual de vocês, né? Isso é muito importante, não abandonar sonhos, não abandonar objetivos, não abandonar amigos, né? Amizade é muito importante. Eu conheço pessoas que começaram a se relacionar, né? E elas começaram a se dedicar tanto ao relacionamento em si, né, ao relacionamento, aquela pessoa que ela estava se relacionando, que todas as amizades que ela tinha, ela abandonou, ela deixou de lado, né, ela esqueceu, né, então não encontrava mais com os amigos, não saía mais, não ligava, às vezes não mandava nenhuma mensagem, vivia só em função daquele relacionamento ali, perdeu todas as amizades. E aí o que acontece quando você abandona a sua estrada, né? Muitas vezes um relacionamento amoroso termina, ele chega ao fim, né? Isso também é natural, né? Nem tudo dura para sempre e também tá tudo bem. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, adivinha? A pessoa se vê sozinha. Ela pensa, meu relacionamento acabou, eu tô sozinha. E aí ela vai pensar em quem? Nos amigos, mas aí já é tarde demais, né? Porque ela abandonou a estrada dela. Todos aqueles amigos que estavam ali na vida dela individualmente, todas aquelas amizades que ela tinha construído antes de entrar para essa relação, ela simplesmente negligenciou, abandonou, né? E ela se vê extremamente sozinha, porque aí ela nota, caramba, eu tava focada aqui nessa relação, esqueci todo o resto. E agora eu tô sozinha, né? Não tem ninguém aqui comigo mais, minhas amizades, os meus amigos, não sei nem mais onde é que eles estão, por onde eles andam, né? O que eles estão fazendo, não faço a menor ideia, porque tem tanto tempo que eu não falo com eles. Então mantenham, gente, as amizades de vocês, tá? Às vezes tem casais que não se dão bem com os amigos, né, do parceiro ou da parceira. E isso aí vocês têm que conversar, né? Realmente a gente não pode ficar forçando uma pessoa a ficar entrando em contato sempre com outra, né? Às vezes não é necessário, né? Mas também tem que ser respeitado o fato de que aquela pessoa quer ter aquela amizade, tá tudo bem. Agora não comece, por exemplo, a fazer o seguinte, a proibir a pessoa de ver, né, uma determinada pessoa, um amigo, uma amiga, porque você não gosta dessa pessoa. Se você não gosta, né, você pode não estar junto ali em determinados momentos, né? Você pode estar junto com as pessoas que você mais, assim, simpatiza, que você gosta, mas também não proíba a pessoa de estar com determinadas amizades, porque essa é a estrada individual dela, são as amizades dela que ela deve manter, né? Então, a gente não pode, é o que eu falo, ultrapassar determinados limites, né? E entrar na estrada individual do outro, certo? Saiba respeitar a estrada do seu parceiro, tá? Saiba respeitar a estrada da sua parceira. Um relacionamento saudável, né? Um relacionamento amoroso de sucesso, no fundo, não nasce, obviamente, do dia para a noite, né? Isso é construído aí com muito empenho, com muita dedicação. Então é como se fosse realmente uma grande construção. Primeiro a gente precisa fazer o quê? Estruturar uma boa base, né? Uma base segura, né? E para que isso aconteça é extremamente necessário, é fundamental que ambas as pessoas ali estejam realmente comprometidas com a relação. Ou seja, é preciso que os dois ou as duas estejam dispostos ou dispostas a fazer dar certo, né? Isso é uma vontade que precisa ser de ambos. Então, antes de qualquer coisa, você precisa assumir um compromisso com essa outra pessoa, né? E essa pessoa, consequentemente, precisa assumir esse compromisso com você. Então, quando um dos dois não honra, né, esse compromisso, as chances de que esse relacionamento não dê certo, no fundo, são muito grandes, né? Porque ambos têm que honrar isso. Às vezes é um desafio dentro de um relacionamento compreender que não existe uma vontade absoluta, né? E sim duas pessoas que precisam chegar a um acordo, né? Que vá no fundo beneficiar as duas partes, né? Então o objetivo é pensar e agir como um casal, né? Para o bem da relação. Quando a gente fala aí de uma estrada compartilhada, né? Então, se existe compromisso, existe também vontade de ser o quê? Melhor, né? Isso demonstra o quanto você, no fundo, se importa com a outra pessoa, apoiando aí as suas decisões, ajudando
a outra pessoa no que for preciso, né? Sendo realmente aquele porto seguro para essa outra pessoa. Teoricamente, todos nós concordamos que o respeito em um relacionamento amoroso é fundamental, né? Só que várias vezes aí ao longo dos nossos próprios relacionamentos, a gente muitas vezes ignora alguns comportamentos, né? Algumas atitudes que são extremamente prejudiciais, né? E isso pode acontecer porque às vezes a gente tem um grande apego, né, ao nosso parceiro ou à nossa parceira, e isso acaba impedindo a gente de enxergar a realidade, ou então porque a gente não para pensar, né, em tudo que o respeito pelo outro implica, né? Então, muitas pessoas frequentemente têm determinados comportamentos e atitudes que geram muita falta de respeito pela pessoa com quem ela compartilha a vida. Ou seja, gente, cultivar, isso é importante, tá? Cultivar o respeito vai abrir portas para que haja uma compreensão mútua e, consequentemente, tudo passa a ser muito mais proveitoso, a ser muito mais saudável. Então, a falta de respeito é o primeiro passo para quê? Para gerar um distanciamento entre o casal, né? Gerar muitas discussões, gerar muitas brigas, certo? Então, que fique de conselho aqui, né? Respeite a estrada do outro, mais do que tudo, ok? Combinado? Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero muito que esse nosso papo tenha te ajudado de alguma forma a ter um relacionamento amoroso saudável e feliz, né? Porque essa é a nossa proposta aqui. E sempre se lembre, você merece as melhores coisas da vida, tá? Sempre, sempre as melhores coisas da vida. Então, nunca aceite menos do que isso, ok? Sempre se escolha. Se você gostou desse vídeo, pode curtir, pode compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essas palavras, né? Porque é justamente dessa forma que juntos, né, que eu e você, a gente pode ajudar mais e mais pessoas. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um beijo!